Boa tarde. Começando um pouquinho diferente hoje, não é bom dia, já é boa tarde. Hoje cedo não consegui fazer a live, né? Tive uns contratempos aqui, não consegui fazer a live às 7, mas vamos fazer a nossa live agora às 1 da tarde, né? Com quem conseguir entrar nesse horário, sei que também é um horáriozinho ali, né, de transição das tarefas do dia, mas a gente vai rezar, não vai deixar de fazer a nossa live de oração hoje. Vamos começar. Oi, Claudinha. Oi, Kátia. A gente vai fazer a nossa live, vamos rezar, vamos pedir ao Senhor a graça dele para a nossa vida nesse dia, né? Encerrando as lives dessa semana que nós estamos pedindo por saúde, né? Saúde física, espiritual, emocional, afetiva, né? Toda a saúde que a gente precisa, espiritual, a gente vai pedir a Deus essa graça da saúde, da restauração da nossa saúde também interior, né? Nos nossos pensamentos, tudo que a gente precisa, gente. A gente pode pedir para Deus, sabe? A gente se achega diante de Deus como um pai, com essa confiança de um pai que nos ama e que escuta a nossa oração. Bora rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivas. Obrigada por mais um dia de oração, por mais uma live de oração. Obrigada por essa quaresma de São Miguel. Obrigada, Senhor, porque Tu tem te levantado em defesa da nossa família, em defesa das nossas intenções, da nossa saúde, Senhor. Obrigada por tantas graças, Senhor. Obrigada porque nós podemos olhar para trás hoje, Jesus, e ver o quanto Tu já fizeste na nossa vida. Nós somos gratas, Senhor. Pedimos o Teu preciosíssimo sangue para nos selar neste momento de oração. Que o Teu sangue lave cada um de nós completamente, Senhor. Nós pedimos do alto da cabeça, a planta dos pés, todo o nosso corpo, a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, todo o nosso físico. Nós queremos mergulhar no Teu preciosíssimo sangue, todo o nosso emocional, os nossos pensamentos, tudo que nós temos vivido, os nossos relacionamentos, o nosso casamento. Nós pedimos o Teu sangue agora, a cobertura do Teu sangue sobre o nosso casamento, sobre a vida do nosso marido, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida de todos os nossos familiares. Você pode, inclusive, agora dizer o nome de cada pessoa que você quer rezar. Nós pedimos, Senhor, a proteção do Teu preciosíssimo sangue, o livramento dos males e perigos físicos e espirituais. Pedimos que o Teu sangue, Senhor, proteja os meios de transporte que nós e nossos familiares vamos usar no dia de hoje, as estradas e ruas que nós vamos andar, os ambientes locais de trabalho, ferramentas de trabalho, as escolas e creches dos nossos filhos, os amigos, amigas, colegas de trabalho dos nossos filhos, maridos, familiares. Nós pedimos a proteção do Teu preciosíssimo sangue e mais uma vez clamamos o livramento de todos os males e perigos físicos e espirituais. Pedimos que o Teu sangue, Senhor, seja livramento para nós, livramento das doenças, das maldições, dos malefícios, de todo tipo de mal, Senhor. Nós clamamos das maldições, das pragas, da origem dos males que temos enfrentado, Senhor. Nós clamamos o Teu sangue preciosíssimo, trazendo libertação, Senhor, quebrando todo o efeito de malefício, de praga, maldição. Nós clamamos o Teu sangue precioso e pedimos da mesma maneira, Senhor, com o coração cheio de confiança, a graça do Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo. Vem encher agora o nosso coração. Vem, Espírito Santo, conduzir a nossa oração. Vem, Espírito Santo, conduzir o nosso entendimento. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Conduz o nosso coração, amplia nosso entendimento, nossa aceitação, a obediência do nosso coração à palavra de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo, nos conduzir. Vem, Espírito Santo, falar ao nosso coração. Vem, Espírito Santo, colocar no nosso coração fome, sede da palavra de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, ser a nossa força. Vem nos levantar do chão. Vem, Espírito Santo, trazer consolo ao nosso coração, tirar todo o desespero, a tristeza, o desânimo. Vem, Espírito Santo, trazendo a graça
da fortaleza. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre os nossos relacionamentos. Vem Espírito Santo sobre o nosso casamento, gerando uma vida nova, restaurando as nossas relações. Vem Espírito Santo sobre os nossos filhos. Vem Espírito Santo sobre os nossos ambientes de trabalho, as situações que nós precisamos resolver, que nós não vemos saída. Vem trazer sabedoria, discernimento. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo nos livrar. Vem nos livrar de todas as ciladas, de todos os obstáculos que o inimigo tem colocado no nosso caminho. Vem nos dar sabedoria e discernimento para bem enxergar onde estão esses obstáculos, que a gente consiga passar. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo nos dar inteligência, sabedoria, discernimento. Vem nos ajudar a fechar a boca, não falar demais, a silenciar. Vem conduzir as palavras quando nós temos que falar. Vem Espírito Santo nos trazer doçura, mansidão, fortaleza. Vem Espírito Santo, vem sobre nós. E nós queremos entregar à Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, todas as nossas intenções dessa quaresma, as nossas intenções pessoais, aquilo que cada um está rezando, fez na sua listinha de intenções. Queremos entregar também a São Miguel, a Virgem Maria, todos os casamentos, clamando a restauração dos matrimônios. Que a Virgem Maria e São Miguel venham combater em favor das famílias hoje, dos casamentos. Entregamos nas mãos de São Miguel e da Virgem Maria os nossos filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens, os netos, os sobrinhos, os afilhados. Colocamos todos agora, toda essa geração, debaixo da proteção de São Miguel. São Miguel venha trazer livramento, cura, restauração e libertação na mente, nas emoções, desmascarar toda mentira do mundo, toda mentira de Satanás, desfazer pensamentos e ideias que tem feito essa juventude adoecer. Nós clamamos essa graça da libertação da mente. Entregamos nas mãos de São Miguel, da Virgem Maria, todas as situações profissionais que precisam da intervenção de Deus, os desempregados, os endividados, toda essa realidade profissional, material das nossas famílias. Clamamos a intervenção de São Miguel. Pedimos também à Virgem Maria que receba a nossa prece por todos os casais que desejam engravidar, todas as famílias que têm esse desejo, esses casais que têm esperado, essas mulheres que têm desejado, pedido, feito tratamentos para engravidar. Nós pedimos a graça de que elas possam gerar vida. Entregamos também a Nossa Senhora São Miguel todas as gestantes, a saúde das gestantes, de seus bebês, o momento do parto, toda a condução da gestação. Pedimos a proteção da Virgem Maria e de São Miguel a todas as gestantes que estão rezando conosco a quaresma, aquelas que estão nas nossas intenções. E colocamos de maneira muito especial ainda nesse dia, nessa semana, todos os enfermos. Colocamos aqui as nossas listas de intenções, de enfermidades, todas as enfermidades que nós temos vivido hoje, nós e nossos familiares, as pessoas que nós estamos rezando, todas as enfermidades, sequelas de enfermidades físicas, enfermidades emocionais, espirituais, vícios. Nós clamamos a libertação dos vícios. Pedimos a São Miguel Arcanjo que desça ao combate em favor de todos os enfermos, que a graça da cura física, da cura emocional, psíquica, espiritual seja derramada sobre nós nessa hora, nesse momento, nesse tempo de quaresma, que nós possamos ver milagres, que diagnósticos sejam transformados pela graça de Deus. Nós pedimos pela intercessão de São Miguel Arcanjo essa graça da cura, da restauração da saúde física, espiritual, emocional, psíquica. Nós clamamos essa graça. Pedimos também a graça de Deus, a intercessão de São Miguel Arcanjo agora, colocando fim a toda transmissão de doença genética,
seja genética, seja por comportamento, seja de maneira espiritual, tudo aquilo que tem se colocado nas nossas famílias, que é a nossa segunda lista de clamor por cura, por libertação das doenças familiares, nós pedimos essa graça. Que Deus cure e liberte de toda a transmissão, que Deus faça cessar, pelo poder do seu sangue precioso, da sua cruz, toda a transmissão de doença, tudo aquilo que já vem na nossa história familiar, de vícios, de comportamentos destrutivos. Nós clamamos o fim agora disso. Que Deus dê a graça de que as nossas famílias sejam saudáveis e felizes, tenham vida em abundância. E pedimos, de maneira muito especial, pela nossa terceira lista, a libertação de todos os medos paralisantes, os medos que nos fazem adoecer, que fazem adoecer as nossas emoções, que não permitem que tenhamos uma vida de abundância como Jesus quer nos dar. Nós pedimos a cura e a libertação lá na raiz de todos esses medos, de todas as fobias, de todo o medo que paralisa, de todo o medo que faz sofrer. Nós pedimos a São Miguel e a Virgem Maria que tragam agora libertação. Libertação do medo da família ser destruída, do casamento ser destruído. Tantas mulheres sofrem com esse medo, medo de serem traídas, medo do adultério, medo da família se desfazer, medo do marido deixar de amar. Nós pedimos que o Senhor venha e socorra agora, que todos esses medos agora sejam curados, que a libertação aconteça no nosso coração, que a confiança em Deus, que a fé se estabeleça na nossa alma. Nós pedimos, Senhor Jesus, pelo poder do Teu sangue, livra-nos de todos esses medos paralisantes, tudo que nós colocamos na nossa terceira lista. Nós pedimos agora a cura e a libertação para nós e para aqueles que nós estamos rezando, nosso marido, nossos filhos, familiares. Nós pedimos essa graça da cura e da libertação de todos os males, de todos os medos, de todas as enfermidades e doenças. Clamamos do céu agora a graça da cura, da restauração. Augusta Rainha dos Céus, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo. Desculpa, eu rezei a minha oração, não a de vocês aqui. Eu fui rezando direto a que eu costumo fazer em casa, que tem aqui um pouquinho diferente, então eu vou recomeçar, tá? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois o único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós.
São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Hoje é nosso último dia rezando por essa intenção, né, da restauração da nossa saúde. Eu já vou, não pretendo fazer a live muito longa como faço de manhã, né? Já quero engatar aqui logo o final da nossa oração, mas queria falar para vocês uma coisa assim, para a gente prestar atenção nas enfermidades que a gente não deixa embora da nossa vida, nas enfermidades que são a nossa bengala. Às vezes a gente segura uma dor, segura um medo, segura uma enfermidade, tá? Por uma carência afetiva, por uma imaturidade nossa, né? Então, assim, não é difícil de enxergar, a gente não se esforça para encontrar. É bem fácil de ver hoje, né? Uma geração que tem muito medo da vida, tem muito medo de encarar a vida adulta, né? A gente vê a juventude sofrendo muito com ansiedade para fazer coisas muito simples, né? Uma ansiedade, assim, um medo paralisante diante das coisas mais ordinárias da vida, né? Coisas que a gente não via há um tempo atrás, hoje é muito mais comum. Então, quando a gente estiver agora, quando a gente educando os filhos, né? A gente já tem que rezar por isso, já tem que se mover de uma forma que a gente não seja essa bengala para os nossos filhos, né? Eu lembro que uma vez, eu acho que foi... não vou me lembrar agora quem foi que falou isso, mas isso tocou muito o meu coração, né? Que a gente precisa criar os nossos filhos, né? De maneira que quando a gente partir, né? A vida dos nossos filhos não acabe diante do nosso túmulo, né? Mas que a vida deles continue, que eles consigam ser felizes depois da nossa partida, né? Que a vida dos nossos filhos não seja dependente da nossa. Claro que se a gente tá falando de uma criança é muito mais difícil, né, gente? Mas eu tô falando assim, o filho na vida adulta, né? De dar conta de viver a própria vida, né? De ser adulto. A gente precisa rezar por isso e a gente precisa ser esse tipo de adulto também, né? Que dá conta da própria vida, né? E às vezes a gente cresce, a gente encara as coisas, mas a gente tem tanta vontade de chamar a atenção, a gente tem tanta carência afetiva, que a gente segura algumas enfermidades e alguns problemas, sabe? Pra gente ser aquela pessoa que pode reclamar, que pode se clamar, né? Que tá sempre com uma enfermidade, né? Que chama a atenção dos outros por isso, né? Que tem medo de encarar algumas coisas e que coloca a culpa nas enfermidades, que tem medo de enfrentar algumas coisas na vida e coloca ali, descarrega ali naquelas situações. E às vezes a gente vai para um ponto de que a gente começa a adoecer mesmo. A enfermidade ela se torna física de verdade, né? Mas tem às vezes uma raiz emocional, a gente não quer enfrentar a vida. A gente não quer fazer as coisas. Tudo nos parece muito difícil. Tudo parece muito doloroso, muito dolorido. Encarar a própria vida, encarar os desafios da vida, tudo é tão difícil, eu quero tanto ser amado, eu não recebi o amor que eu queria da minha mãe ou do meu pai, ou era tão bom ser criança, e agora que eu sou adulto, eu quero ainda ser criança, eu quero ainda aquela atenção e a gente vai adoecendo. Deus fez a gente, sabe, para ser homem feito, mulher feita, na hora que a gente vira adulto. A gente não tem que continuar sendo criança.
Deus fez a gente assim, ó, lá na barriguinha da mãe, depois a gente foi bebezinho, daí a gente é criança, aí a gente é uma criança um pouco maior, daí a gente é adolescente, daí a gente é jovem, a gente é adulto. Assim, eu acho que essa parte do jovem já era até para ser adulto, né? Já tem maturidade para encarar a própria vida, para trabalhar, para ser responsável por si, para ser responsável pelas coisas. A gente não pode ser um adulto que ainda tem pensamentos de criança, né? Criança tem ciúminho do irmão ou da irmã, criança exige atenção, criança chora porque quer colo, criança exige colo do pai e da mãe. Criança faz isso, adulto não. Adulto não faz mais isso, adulto não teria mais que fazer isso. E aí sabe o que acontece? A gente é tão infantil, às vezes a gente não cresceu nas nossas emoções, a gente não cresceu para encarar a própria vida e a gente começa a adoecer. A gente adoece até fisicamente. Tem dor física, não consegue dormir, desenvolve enxaqueca, ansiedade, vários outros tipos de enfermidade, né? Tem dor aqui, tem dor acolá. E às vezes a raiz disso é totalmente afetiva. Tem pessoas, e presta atenção se você não faz isso, que se apegou tanto nas enfermidades, é tão bom, porque sempre tem um olhar de piedade pra ti, sabe? Sempre tem um olhar de, ai, coitadinho, ai, vou ajudar. E pra gente ter uma vida saudável, pra gente ter uma vida feliz, a primeira coisa que começa é querer se livrar de ser criança. É querer se livrar dessas imaturidades. É querer se livrar dessa necessidade de sempre ter atenção dos outros, de sempre ser amado pelos outros, de sempre ser honrado pelos outros, de sempre ser reconhecido pelos outros. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos desse reconhecimento das pessoas constante, dos elogios constantes, da atenção constante dos outros. Nós não precisamos. E até um exercício muito bom é parar de falar de si mesmo, sabe? Você vai falar com as pessoas, para de falar de ti, para de falar das coisas que tu sofre, para de falar do que tu tá vivendo, para de falar do problema com o marido, do problema com o filho, da dor. Para de falar de ti, para de falar de sintoma, para de falar de problema, sabe? Isso tudo é tão infantil. A gente não pode mais ser infantil assim, porque é esse lugar de querer ser coitadinho, de querer a atenção dos outros, gente, nos coloca numa infância eterna. É um monte de adulto infantil. E aí, assim, ó, criança não sabe se relacionar ainda. Criança faz estrago nas suas relações, adulto não. Adulto não, a gente tem que ser adulto. A gente tem um monte de pai, mãe, marido, esposa, que é tudo criancinha. Tudo criancinha. Tudo infantil nas relações. E aí vão se machucando um ao outro. Não sabe educar o filho, que é tão infantil quanto o filho. Nós precisamos crescer. E muito disso é abandonando essas coisas, sabe? Esse desejo tanto de ser honrado, esse desejo tanto de ser amado, esse desejo tanto de ser reconhecido. Essa vontade de ser criança. Eu fico doida quando tem gente que diz, ai, que vontade de voltar a ser criança, porque ser criança era a melhor época da vida. Eu sempre digo para os meus filhos, vocês não estão na melhor época da vida. A melhor época da vida é quando a gente dá conta da nossa própria vida, quando nós somos maduros. É bom ser criança, é muito bom. Mas aqui a gente está em formação. Bom mesmo, meu filho, bom mesmo, minha filha, quando a gente trabalha, é quando a gente decide as coisas, é quando a gente é dono do nosso nariz, quando a gente toma as nossas decisões. Tem que parar com essa ilusão de era bom quando não tinha boleto para pagar, era bom quando eu podia dormir o dia inteiro, era bom. Olha que geração de vadio que a gente tá criando. Não sabe enfrentar a vida, mas é porque a gente quer voltar a ser criança. A gente tá formando uma geração de gente fraca porque a gente é fraco. É encarar a própria vida e a própria circunstância. Eu sei que talvez o que eu tô falando aqui não serve para todos, mas a gente precisa fazer esse olhar para nós mesmos. Porque às vezes tem coisas que Deus quer curar na nossa vida, tem enfermidade, tem dificuldade que a gente vive que Deus quer fazer, mas a gente segura aquilo. Deus quer nos livrar daquela condição, mas a gente tá segurando aquela condição. Por quê? Porque é bom estar ali, porque é bom chamar atenção. Porque é bom que as pessoas olhem pra mim, que as pessoas tenham pena de mim, que as pessoas me falem uma palavrinha, que as pessoas venham me dar um consolinho. Esse não é o nosso lugar. Esse não é o nosso lugar. Deus criou a gente para ser homem feito, para ser mulher feita, para criar os nossos filhos homem feito, mulher feita. Para criar gente madura, a gente precisa ser maduro.
E começa por aí, olhando para a nossa própria vida, para as circunstâncias que a gente vive de dificuldade sem reclamar, sem choramingar, sem ter que contar para todo mundo, sem ter que estar sempre fazendo comentários a respeito de si mesmo. Coisa mais chata que tem é de conversar com gente que só fala a respeito de si mesmo. Tem gente que eu tenho preguiça de conviver, tenho preguiça, que eu vou num lugar, eu sei que aquela pessoa tá, eu tenho preguiça, eu ando fugindo daquela pessoa. Porque você chega na frente da pessoa, o que a pessoa fala? Só fala de si. É um egocentrismo, sabe quem é egocêntrico, quem é que é egoísta? A criança. A criança é assim. O adulto não tem mais que ser assim. Nós amamos, servimos, entregamos. Essa tem que ser a determinação da nossa vida, da nossa alma, dentro da circunstância que nós estamos. A circunstância que eu vivo é essa hoje, bom, então eu vou olhar para ela de frente, vou encarar ela, vou viver bem ela com Deus, vou pedir para Deus mudar aquilo que é possível e aquilo que não é possível, vou carregar a minha cruz com louvor e adoração. Sendo o quê? Gente grande, sendo adulta, sem ficar reclamando, sem ficar jogando a cruz para os outros. Às vezes a gente precisa de ajuda, ok, então onde eu vou buscar ajuda? Eu vou buscar ajuda com um bom psicólogo? Com um bom psiquiatra? Eu vou procurar o padre para me aconselhar? Eu vou procurar uma pessoa de sabedoria, de discernimento para conversar? Nós mulheres somos especialistas, né, em chegar nos ambientes com um monte de gente desconhecida e começar a falar da própria vida, contar coisas, contar intimidade, reclamar, falar mal do marido, falar mal do... é uma necessidade de atenção horrorosa, isso é infantil, isso não é o nosso lugar. Esse não é o nosso lugar. As pessoas infantis, infantilizadas, imaturas sofrem muito mais. Sofrem, adoecem. Por quê? Porque não saem desse lugar de querer chamar atenção sempre. Esse não é o lugar pra gente estar. O nosso chamado é ter uma vida madura, uma vida de entrega, sabendo que ninguém deve nada pra gente. Ninguém deve nada pra gente. E qual é o nosso papel? É entregar tudo pelo outro. É nos colocar, eu vou me colocar em último. Eu falo isso aqui sempre falo, esse papo de eu tenho que me amar primeiro. Bobagem isso daí. Não tem lugar disso aí em lugar nenhum da Bíblia. Isso aí é cultura do mundo. Isso é cultura hedonista. Eu me amar em primeiro lugar é cultura hedonista. Eu me amar em primeiro lugar é infantilidade, é imaturidade. A palavra de Deus fala para amar o outro, para entregar para o outro, amar a Deus acima de todas as coisas e amar os irmãos. É no amor, na entrega, na circunstância da minha vida, dando o melhor de mim na circunstância que eu tenho, não na que eu imagino, não na que eu sonho, não na que eu idealizo, mas na circunstância que eu estou hoje. Com a casa que eu tenho hoje, com a roupa que eu tenho para lavar hoje, com a conta que eu tenho para pagar e não tenho dinheiro ainda, os boletos que eu tenho para pagar hoje, com o casamento que eu tenho hoje, com os filhos que eu tenho hoje, ou com a falta de relacionamento que eu tenho hoje. Onde eu estou, na circunstância que eu vivo, é aqui que eu vou dar o meu melhor. Eu vou me colocar para depois e eu vou amar, eu vou servir, eu vou ver sentido no amor, na entrega e no serviço. Parar de olhar só para mim. Gente, quem olha só para si, quem fica com medinho de tudo, se economizando para amar, economizando para servir, se economizando com medo de sofrer. Quando a gente se economiza com medo de sofrer, a gente já tá sofrendo. Isso é uma insanidade nossa. Eu não vou me expor por medo, por vergonha. Em primeiro lugar, gente, as pessoas não estão nem prestando muita atenção na gente. A gente não é, assim, o centro do universo, não. As pessoas não estão dando muita atenção. A gente não adianta a gente ficar se achando muito, achando que tá todo mundo olhando pra nós, tá todo mundo dando muita importância pra nossa vida, porque as pessoas me julgam. Julgo nada, criatura. A gente não é muita coisa, não. Vai viver a tua vida, vai fazer o que tu tem que fazer, encara teus pepinos, assume teus BO, vai fazer o que tem que fazer com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Sem se achar coitadinha. A gente ficar se achando coitadinha, a gente ficar se colocando nesse lugar para sempre, sempre querendo consolo, sempre querendo uma mãozinha na cabeça, nos faz adoecer, nos mantém doentes, adoece as nossas relações, nós somos extremamente infelizes nesse lugar de maturidade. A imaturidade nos faz pessoas infelizes, faz quem tá à nossa volta infeliz, coisa mais horrorosa. É ter que estar todo mundo andando em ovos, porque a gente tá beiçuda, porque a gente tá bicuda. Tem que estar todo mundo cuidando do que fala para não ofender.
E ainda mais uma mãe, uma mulher, porque a mãe é o humor da casa. A mãe é o humor da casa, a mãe direciona. Se a mãe tá bem, tá todo mundo indo bem. Se a mãe tá ruim, tá todo mundo ruim. A gente vai direcionando, a gente tem essa capacidade dada por Deus de mudar o humor das pessoas que estão ao nosso redor, principalmente do nosso lar, da gente ditar como é que vai ser conduzido. Então a gente não tem, gurias, a gente não tem mais o direito de ser egoísta e infantil. É hora de amadurecer, largar esses medos para trás. Precisa de ajuda? Primeiro lugar de ajuda, sacramentos de oração. Sacramento. Vou para a confissão, vou para a Eucaristia, vou rezar o meu terço, vou pedir para Deus, conversar com Deus, que eu tenho falado para vocês sobre a gente ir para o nosso quarto, conversar com Deus, ter o nosso momento de intimidade com Deus, me apoiar na palavra de Deus, não na minha força, não é na minha capacidade. Na nossa capacidade nós não arrancamos até a esquina. É na força que vem do alto. Eu vou para a oração porque eu preciso da oração para ficar o quê? Para ficar forte, para receber a força do Espírito Santo. Porque na convivência com Deus, na intimidade com Deus, Deus vai me fortalecendo, Deus vai me dando discernimento, Deus vai me mostrando quanta coisa que é bobagem na minha cabeça. Além disso, preciso de ajuda? Eu tava falando pra vocês. Tem terapia, tem gente muito boa pra gente seguir, tem muita coisa boa pra fazer. Tem aquele programa do Ítalo de amadurecimento, GW. Pode fazer aquilo ali, pode pagar aquilo ali, vai lá, faz uma coisa só e faz bem feito. Tem outros tantos, tanta gente boa, gente católica boa, falando sobre amadurecimento, sobre lidar com os traumas, lidar com as dores, lidar com os lutos, lidar com a bobajada, que às vezes a gente não tem dor profunda, às vezes a gente não tem trauma profundo, a gente não tem um luto profundo, e a gente tá paralisado na vida, numa vida que tem tudo para dar certo. Só que não é o que a gente idealizou, daí a gente fica paralisado. Gente, chega desse lugar, chega de ficar paralisado diante da vida, chega de paralisar por besteira, por medos, coisas assim. Às vezes a gente paralisa por aquilo que a gente acha que tem que ser, por aquilo que a gente acha do nosso ideal, daquilo que tem que ser as coisas. Para com isso, isso é tudo bobagem, isso é tudo imaturidade. A vida é a vida que a gente tem. A vida que a gente pode viver é a vida que a gente tem. Dentro da nossa limitação, dentro da nossa enfermidade, dentro do nosso trabalho, dentro daquilo que a gente é. O que eu vou fazer para melhorar isso aqui que eu tenho hoje? Sem esperar que as outras pessoas melhorem. Sem esperar que os outros façam. Eu vou fazer. Eu vou dar o meu melhor. Sozinho a gente não vai até a esquina. A gente precisa da graça de Deus. A gente precisa da graça de Deus para sair desse lugar de imaturidade, para sair desse lugar de medo de crescer, de medo de amadurecer, de medo de assumir a própria vida, as próprias circunstâncias. Medo. Não. Esse não é o lugar que Deus tem para nós. Esse não é definitivamente o lugar que Deus nos quer. Definitivamente. O Senhor Jesus nos quer homem feito, mulher feita. Gente que dá tudo, que entrega tudo no amor, que consegue aceitar a circunstância da própria vida. Essa é a vida que eu tenho. Teve tudo isso que deu errado. Bom, mas essa é a vida que eu tenho. Eu ainda tenho vida para viver, eu ainda tenho vida para dar certo. Eu ainda tenho. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o melhor para viver a vida que eu tenho, que é uma vida que merece ser vivida, que merece ser honrada, que merece ser melhorada. Quantas pessoas precisam de nós? Precisam da nossa oração, do nosso trabalho, da nossa entrega, em fazer bem feito aquilo que está ao nosso alcance. Quantas vidas nós podemos alcançar, quantos destinos podem ser mudados pela nossa oração, pelo nosso sorriso, pela nossa entrega, pelo nosso amor. E aí a gente fica só olhando para tudo que deu errado e não vai para frente, fica pensando que tem medo, fica com medinho de ser julgado, fica com medinho achando que a gente é o centro do universo. Oh, meu Deus, chega disso tudo. Isso é adoecimento, isso é doença. E nós estamos doentes de imaturidade, doentes de paralisia por imaturidade, por medos bestas. Chega disso. Encara a tua vida de frente. Qual é a tua vida? Qual é a tua história? Você sabe contar a sua história? Você sabe contar a sua história? Você sabe olhar para a sua história e sabe contar ela de verdade, como ela aconteceu? Às vezes a gente tem um monte de caraminhola na nossa cabeça que a gente pensa que as coisas aconteceram de um jeito que nem aconteceram. Esses dias eu vi um vídeo que era assim: coisas que você sonhou, que você jurava que tinha acontecido na sua infância e não aconteceram, de verdade. E daí era uma menina contando uma história. E aí, não sei se vocês já viram esse vídeo, mas eu achei muito interessante isso. Eu vou falar isso e a gente já vai rezar para encerrar, tá? Essa menina contou que
que quando ela era criança, a família tinha planejado uma viagem de férias para um lugar de gelo, de frio, tal, e foram meses de preparação. E no dia que que eles estavam saindo para viajar com as coisas no carro, tudo, ela falou uma malcriação para a mãe e a mãe ficou tão furiosa que cancelou a viagem, voltou todo mundo para dentro de casa e ninguém viajou. E ela disse que aquilo marcou a infância dela demais. E ela foi crescendo pensando naquilo e ela pensava sempre assim, ó, o que foi que eu disse para minha mãe? Porque ela não conseguia lembrar o que ela tinha dito para a mãe ter aquela atitude tão grave de botar toda a família de castigo, ninguém viajar. E aí ela disse que um dia, ela já adulta, né, tomou coragem, assim, na mesa, uma mulher jovem, assim. E aí ela disse que perguntou, mãe, o que foi que eu falei aquela vez, assim, assado? E todo mundo se olhou e disse, não, mas isso nunca aconteceu. Dela aconteceu sim. Lembra? Uma viagem e tal, e todo mundo ria e disse pra ela, isso nunca aconteceu. Isso não aconteceu, isso é loucura tua. E ela se deu conta que ela tinha sonhado aquilo. Que ela tinha sonhado e ela tinha guardado aquilo como uma verdade. E ela se sentia culpada por uma coisa que ela tinha sonhado, que não tinha nem acontecido. Sabe? Às vezes não é assim, né, que a gente sonhou. Mas tem coisas que a gente, com a nossa visão infantil de criança, a gente imagina de uma maneira. A gente vê de um jeito, a gente coloca culpas, palavras e a gente grava aquilo na nossa memória e passa uma vida pensando que a nossa vida foi daquele jeito, quando não foi. Quando não foi daquele jeito. E a gente tá lá com aquela cabecinha de criança, naquela imaturidadezinha. É preciso que a gente repasse às vezes a nossa vida com Deus, sabe? Parar no nosso quarto de oração, conversar com Deus, contar a nossa história para Deus. E olhando para a nossa história de novo, e olhando para as coisas, os momentos que a gente travou, por que a gente travou, que bobeira ter travado. Quanta coisa que a gente tem medo e vergonha, gente, que é coisa de medo e vergonha de criança. As obras estão a mil aqui do meu lado. Eu vou pegar a oração pra gente encerrar. Mas sabe, às vezes eu vejo isso conversando com os meus filhos. Na educação dos meus filhos ainda pequenos, me contando coisas, medos, coisas que eles não faziam, não fazem, e eles vão me confidenciando, porque eu tenho medo de tal coisa. E aí eu acho engraçado aquilo, né? E vou desmistificando, mostrando como aquele medo não tem lógica nenhuma. Às vezes é preciso que a gente fale com Deus na nossa oração, para desmistificar esses medos que às vezes não tem lógica nenhuma e travam a nossa vida. É muito bom a gente poder fazer terapia, às vezes, e ter esse ambiente seguro dentro da terapia. Quando a gente tem um bom psicoterapeuta, ele vai ajudar a gente a fazer isso. Mas se você não tem um bom psicoterapeuta, se você não tem dinheiro para fazer uma boa psicoterapia, e se você também tem e também faz, você pode fazer psicoterapia com Jesus também. Senta no teu quarto e conta a tua vida. Conversa com ele, diz, Jesus, isso aqui doeu. Isso aqui eu ainda aguardo. Senhor, tira do meu coração essa dor, tira esse medo que eu fiquei dessa situação. Talvez você comece a ter memórias, lembranças. Leva essas memórias e lembranças para sua oração. E vai pedindo para Jesus para sair desse lugar. Gente, a gente tem que deixar esses pontos na nossa história lá atrás, porque já passou. Sabe quando a gente tem um sonho, um pesadelo? Ou quando a gente consola os filhos? Qual é a primeira coisa que a gente fala quando um filho está dormindo e acorda em desespero de um sonho? Com todas as sensações físicas, porque o sonho para o nosso cérebro é real. A gente tem sensações... O que a gente fala? Já passou. Já passou. Foi um sonho, já passou. Não, mas o medo, o terror ainda tá ali. Mas já passou. Quer me contar o que foi que você sonhou? Às vezes eu converso assim com meus filhos, eles me contam, a gente conversa sobre aquilo. E aí passa, já passou, vamos em frente. Às vezes circunstâncias que acontecem de verdade, que marcam, que fazem doer. A gente conversa, é mesmo, meu amor, e como tu te sentiu com isso? Olha, que ruim, que bom que já passou. Vamos entregar agora essa dor para Jesus, vamos deixar para lá, não vamos dar bola porque essas pessoas fizeram, e vamos em frente, vamos seguindo em frente. É seguir a vida para frente, olhando para frente. Quanta gente não consegue caminhar para frente porque tá com o pescoço virado lá para trás. Para trás. Lembra da história de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló? Olha, não olha para trás, só segue para frente. Ela virou para trás, o que aconteceu? Estátua de sal. Ficou preservadinha lá, naquele momento, Gente, não. A nossa vida é para frente, é seguir terra prometida, graça de Deus. Seguir. Tem coisa que você não consegue sozinho? Vai pedir ajuda de Deus.
Mas para sair do medo, da paralisia, da imaturidade, tem que ter esforço nosso. Não é algo que Deus faz magicamente. A gente tem que querer crescer, encarar a nossa própria vida e assumir com amor a vida que nós temos, a circunstância que nós vivemos hoje. Parar de fugir da nossa própria realidade. Parar de lutar contra a realidade. Essa aqui é a vida que eu tenho? Pois bem, vou viver ela da melhor forma possível. Amém? Que o Senhor venha em nosso socorro. Nós pedimos, Senhor, a tua graça, o teu favor, a graça do teu Espírito Santo hoje sobre nós. Que o teu Espírito Santo nos socorra, Senhor, de todas as nossas imaturidades, as paralisias, os medos, os temores. Nosso desejo de consolo, nosso desejo às vezes de ser criança de novo. Vem em nosso socorro, Senhor. Vem em socorro do nosso coração, da nossa mente. Nos leva para esse lugar de maturidade, Senhor, de aceitação da nossa história, da nossa vida, de desejo, Senhor, de viver. De desejo de viver. Quantas pessoas abandonaram o desejo de viver? A esperança de dias melhores, coloca no nosso coração, Senhor. A esperança de dias melhores, de tempos melhores, de tempos da tua graça em nós. Nós te pedimos, Senhor, a cura do nosso coração, a cura da nossa mente. O sopro do teu Espírito sopra, Senhor. Sopra sobre nós, Senhor. Sopra sobre nós, Senhor. Nós precisamos hoje do empurrão do teu Espírito para soprar nossa vida para frente, Senhor. Sopra, Senhor, sobre nós. Nos tira desses lugares de paralisia, de preguiça, de medo, de imaturidade, de ficar olhando para trás, de desejar uma vida que não nos é possível, de brigar com a nossa própria circunstância. Senhor, vem em nosso auxílio, nos dá coragem de encarar a nossa própria circunstância, encarar a nossa própria vida. Nos dá, Senhor, graça, dom da fortaleza, Senhor, da força interior para lidar com as circunstâncias da nossa vida. Nós não queremos mais fugir das nossas circunstâncias, Senhor. E nós não queremos mais esperar nem mendigar a atenção e amor dos outros, Senhor. Nós queremos, Senhor, amar, servir, sem esperar nada em troca, Senhor. Sendo sustentadas pelo teu amor, Senhor, sabendo que o amor maior nos ama. Que o amor maior nos ama, tu nos amas, Senhor. E o teu amor, Senhor, expulsa do nosso coração todo o temor. E o teu amor, a tua graça nos basta, Senhor. Coloca pelo teu Espírito essa certeza no nosso interior que a tua graça nos basta, Senhor, para nos levantar, para nos consolar, para nos dar força. Nós pedimos a São Miguel Arcanjo que receba a nossa oração, que rogue por nós, que rogue por todos os enfermos, todas as realidades de enfermidade, pedindo ao Senhor a cura, a restauração da saúde, a libertação de todos os males. Ó Príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim própria, minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida, obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo. Louvado seja Deus por esse dia, pela nossa semana. Semana que vem nós vamos rezar
por todas as nossas intenções, mas o foco de oração será pela vida profissional, pelas finanças, tá? E daí assim, ó, vocês vão vendo, de repente semana que vem a gente vê ali como é que de repente vamos convidar os maridos para vir rezar também, quem sabe, né? Aí eu não falo só para as mulheres, a gente chama os maridos para rezar, porque para rezar por essa área os maridos gostam, tá bom, gente? Deus abençoe, compartilhem a live de hoje e eu encontro com vocês segunda-feira às 7, tá bom? Deus abençoe, um ótimo final de semana.